Olá pessoal, bom dia a todos, que a paz de Cristo esteja com vocês. É com muita alegria que eu gravo mais esse vídeo aqui, esse pequeno devocional, né, para estar compartilhando com vocês, né, na expectativa de que Deus te fortaleça, te instrua, te ensine cada vez mais da palavra dele e possa te firmar na fé, na obra de Cristo, nesse tempo de crise, nesse tempo de dificuldade. Que o Senhor Jesus te fortaleça, ilumine o teu entendimento para que você compreenda cada vez mais a obra do Evangelho, o caráter de Deus, e nele você esteja firmado. Amém? Queria compartilhar um pequeno salmo, um salmo de Davi, salmo de número 53, um salmo por muitos bastante conhecido, né? O título desse salmo ele é interessante, ele fala da insensatez dos que não buscam a Deus e o seu fim, né, a sua consequência. Diz que é um masquil de Davi para o cantor mor. É um salmo de apenas 6 versículos, você pode acompanhar comigo. Diz assim: diz o nécio, ou no original, o louco, diz o nécio no seu coração, não há Deus. Tem se corrompido e tem cometido abominável iniquidade. Não há ninguém que faça o bem. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Acaso não têm conhecimento esses obreiros da iniquidade, os quais comem o meu povo como se comessem pão? Eles não invocam a Deus. Eis que se acharam em grande temor, onde não havia temor, porque Deus os espalhou os ossos daquele que te cercava. Tu os confundiste, porque Deus os rejeitou. Isso aqui é uma resposta, né, de Davi para o seu próprio povo do que Deus fez com os seus adversários, né? Verso 6. Ó, se de Sião já viesse a salvação de Israel. Quando Deus fizer voltar os cativos do seu povo, então se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Primeiro nós vemos aqui que isso é um masquil de Davi. Nós já aprendemos que o propósito dos salmos é sempre nos instruir acerca de Deus e do seu caráter. Isso é muito importante, porque nós temos a tendência, pelos salmos serem poemas e canções que falam de coisas do dia a dia, de situações da vida do povo de Israel. Nós temos a tendência imediata ao ler esse salmo já queremos transportar para a nossa vida sem nem compreendermos o que ele queria dizer, né? Então é sempre importante nós nunca esquecermos o foco principal dos salmos. É nos levar a conhecer a Deus, conhecer os seus atributos, o seu caráter, para que a nossa compreensão e a nossa devoção a Deus, nossa compreensão do caráter de Deus, de quem Deus é, e nossa devoção a Ele aumente, né? E uma observação importante aqui, porque nós lemos que isso é um masquil de Davi, né? Essa é uma palavrinha que era utilizada, né? Ela é, pelo menos aqui no livro de Salmos, em 13 salmos. Masquil é um termo hebraico, né? E significa poema contemplativo, ou seja, a pessoa escreve após contemplar a natureza, as situações da vida. E aqui, nesse caso, Davi está contemplando a vida dos reinos à sua volta, né? E como aquelas pessoas se comportam em relação a Deus. Então, um masquil, ele tem o propósito de trazer uma instrução, uma lição acerca de alguma coisa. E sobre o que especificamente esse salmo fala, né? Davi chama de nécio ou louco aquele que não busca a Deus. Versículo 1.
Diz o nécio no seu coração: não há Deus. Qual é a consequência? Tem se corrompido e cometido abominável iniquidade, ou seja, pecados conscientes, pecados, atitudes pecaminosas conscientes de que aquilo é errado e abominável diante do Senhor. Então Davi chama de louco ou insensato aquele que não busca a Deus. Uma pessoa louca é uma pessoa sem noção, né? Não que ela não entenda o que ela está fazendo. Uma pessoa louca ou insensata, no termo hebraico, é alguém que, consciente da verdade, né, faz completamente o oposto. Mesmo não se preocupando com as consequências. Então Davi chama uma pessoa que vive como se Deus não existisse de louco. Essa pessoa é uma insensata. Consequentemente, o homem sem Deus está corrompido, né, pelo pecado e cometendo as mais terríveis atrocidades, que é o que nós lemos no versículo 1. O homem que vive como se Deus não existisse, ele não entende, ele não busca entender, ele não tem condições de compreender, por causa dos pecados do seu coração, as coisas de Deus. Versículo 3. Desviaram-se todos juntamente e se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Versículo 2. Deus olhou dos céus para os filhos dos homens para ver se algum tinha entendimento e buscasse a Deus. Aí no versículo 3 ele dá essa resposta. Estão completamente perdidos por causa da maldade dos seus corações. Então, o homem sem Deus, ele está corrompido por causa dos pecados. Ele não entende e não busca a Deus. Ele não entende as coisas espirituais de Deus. Ele não entende a vontade de Deus por causa do pecado no seu coração, que faz com que ele busque exatamente o contrário. Então, ele não busca a Deus, ele está corrompido pelos seus pecados, ele não tem entendimento das coisas de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, por exemplo, ele vai dizer na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 14, que o homem natural, ou seja, aquele que não tem o Espírito de Deus, que já se enquadra nesse perfil do salmista aqui, do homem que não teme a Deus, que vive como se Deus não existe, Paulo diz que esse não entende, ele não tem condições de entender as coisas espirituais. E, consequentemente, porque ele vive sem Deus, porque ele está corrompido nos seus pecados, porque ele não busca a Deus, ele está distante do Senhor e sem desejo algum de fazer o bem, ou seja, algo que honre e que agrade ao Senhor. Não é que ele está impedido de fazer, ele não quer, ele vive do seu jeito. Versículo 4. Acaso não tem conhecimento esses obreiros da iniquidade? Não é que Davi esteja se perguntando que essas pessoas, olha, elas não conhecem. Não, ele está dizendo assim, acaso eles não sabem que Deus existe? Né? E aí ele continua, esses obreiros da iniquidade, né, ou aqueles que praticam a iniquidade, diz que esses são os que comem o meu povo como se comessem pão. Então tudo o que eles fazem, tudo o que o ímpio faz, tudo o que aquele que não teme a Deus faz, é consequência de ter rejeitado o próprio conhecimento de Deus. É consequência de ter rejeitado a verdade de que Deus existe, que Deus é o Criador, que Deus é o soberano. O homem sem Deus, ele vive como se Deus não existisse. Ele vive como se não fossem haver consequências para os seus atos. E aquele que rejeita a Deus como seu Senhor, Deus vai trazer a sua ira sobre ele. Versículo 5. Olha o que acontece com essas pessoas que Davi começou a observando, ele tirou essa conclusão. Versículo 5. Eis que se acharam em grande temor onde não havia temor. Ou seja, a ideia aqui é que eles foram pegos de surpresa. Eles foram pegos de maneira repentina. Lembrem-se do que o apóstolo Paulo disse sobre como vivem os gentios no capítulo 1
da sua carta aos Romanos, no versículo 18 ao 21, eu vou ler para vocês, né? A ira de Deus se manifesta dos céus contra toda a impiedade e perversidade dos homens. Que homens? Que pela injustiça aprisionam a verdade, ou seja, que conhecendo a verdade sobre Deus, eles sufocam essa verdade, eles prendem a sua verdade para praticarem sua injustiça. Versículo 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, eles o leem em si mesmos, pois Deus lhes revelou com evidência. Como assim? Versículo 20. Desde a criação do mundo, as perfeições, ou seja, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, a sua divindade, se tornam visíveis ao conhecimento deles por suas obras, de modo que eles não podem recusar a existência de Deus. Ou seja, aquilo que de Deus se pode conhecer está na criação. A criação não surgiu do nada. A criação surgiu da boca de Deus, das mãos do Criador, que moldou o universo, que criou o universo. Então, a criação revela a existência de Deus. E o ser humano que vive, como diz o salmista, como se não existisse a Deus, ele ignora essas coisas. E qual é a consequência no versículo 21 desse mesmo texto do capítulo 1 de Romanos? 1, 18 a 21. Porque conhecendo a Deus, ou seja, eles sabem que Deus existe, mas eles sufocam essa verdade, eles ignoram ela. Não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. E o que aconteceu? Extraviaram-se em seus vãos pensamentos e o seu coração se obscureceu. Então, quando Davi escreve que o louco ou o insensato diz no seu coração que não há Deus, ele não quer dizer, entenda bem isso, meu irmão, que ele estivesse lendo os pensamentos das pessoas, ou que Deus tivesse revelado que o coração daquelas pessoas estava daquele jeito. Não. Davi estava chegando a uma conclusão lógica através daquilo que ele estava vendo. O comportamento daqueles que não temem e nem buscam a Deus revelam um coração que vive como se Deus não existisse. Pois vive sem temor, vive sem preocupação com as consequências dos seus atos. Viver como se Deus não existisse, né, não quer dizer que ele não exista. Entenda bem. Mesmo aquelas pessoas que dizem que não acreditam em Deus, não quer dizer que Deus não exista só pelo fato de que elas não acreditem. Viver como se Deus não existisse não quer dizer que ele não exista e muito menos que não haverá consequências para as suas atitudes. Por isso, as consequências na vida daqueles que vivem sem temer e sem amar a Deus são tristes. Como nós lemos no versículo 5, foram tomados de terror. Por quê? Deus os rejeitou. Aqui nesse ponto, Davi, sem dúvida, versículo 5, ele está falando das nações adversárias que ele observa, os filisteus, os edomitas, os sírios, os amonitas, enfim, nações pagãs da época. E como Deus as entregou nas suas mãos para serem derrotados. Porque olha o que ele diz no versículo 5. Você os humilhou porque Deus os rejeitou. Davi falando para o povo dele. Vocês derrotaram os adversários porque Deus os rejeitou. Os rejeitou porque eles, no conhecimento de que existe um Deus Criador, rejeitaram esse Deus para servir aos seus próprios desejos, aos próprios ídolos que eles criaram. Então, a vitória que Israel conquistou das nações ao seu redor foi consequência da rejeição de Deus por aquelas nações, por elas terem rejeitado ao Senhor. Logo, a vitória de Israel não foi porque Israel era poderoso, mas porque Deus entregou aquelas nações na mão ou nas mãos de Davi
e do povo de Israel. Você pode achar esse contexto histórico nas vitórias de Davi, segundo Samuel capítulo 8. É importante para você compreender o contexto aqui desse salmo. Então, essas mesmas nações que antes fizeram mal a Israel, porque você pode ler aí no versículo 4, que ele diz que eles comem o meu povo como se fossem pão. Essas mesmas nações um dia foram julgadas pelo Senhor. Então, o alvo de Davi aqui é instruir o seu povo, instruir a nós, né, que em meio a esse mundo caído, em meio a esse mundo de pessoas que não buscam e não temem a Deus, que vivem como se Ele não existisse, o alvo dele é nos lembrar que a nossa salvação, o nosso livramento dos perigos do tempo presente e o nosso livramento futuro vem somente de Deus. Veja o versículo 6. Qual é a esperança? Quando Deus fizer voltar, ou quando Deus restaurar o seu povo, Jacó então exultará, Israel regozijará. Então, o alvo de Davi nesse salmo é nos mostrar que a esperança de nós que cremos em Cristo não pode estar nos governantes, não pode estar nas nações à nossa volta, porque elas não temem a Deus. Pessoas podem temer a Deus, a igreja de Cristo pode temer a Deus, mas o mundo em si, ele vive como se Deus não existisse. Ele abomina as coisas de Deus. Por isso, a nossa esperança de livramento hoje e de livramento final, quando Cristo voltar, está em Deus. Então, quero tirar algumas lições rápidas para nós aqui. A primeira delas é que não existe temor no ímpio. Não existe temor naquela pessoa que está sem Cristo, meu irmão. Davi nos ensina que aqueles que não creem a Deus, como nós lemos aqui, né, eles vivem como se Deus não existisse. Por isso, nós precisamos parar de pensar e ficar falando que as pessoas buscam a Deus, mas é o diabo que não deixa. Né? Que aquelas pessoas que não estão em Cristo, que não foram salvas, elas querem buscar a Deus, mas é o diabo que não deixa. Não, irmão. Elas amam o pecado delas, elas amam esse mundo e estão juntinhas com Satanás. Quem não está em Cristo não tem desejo algum de buscar o Senhor. As pessoas que estão lá fora, e até as que estão dentro de nossa casa, mas não estão em Cristo, elas não suportam ouvir o Evangelho, ainda que elas possam sorrir na nossa frente quando nós falamos de Cristo para elas. Isso não quer dizer que nós não devamos pregar o Evangelho para elas, porque quem converte é o Senhor. Mas, naturalmente, na dureza do seu coração, se não for Deus quem convencer do pecado, quem levar ao arrependimento e à fé em Cristo, meu irmão, ninguém vai por conta própria buscar a Deus. Ah, porque fulano impediu ciclano de buscar a Deus. Ah, porque foi aquela situação. Ah, porque foi o diabo, foi aquele demônio. Não. Se essa pessoa não está em Cristo, ela precisa ser convencida pelo Senhor, ser levada à convicção dos seus pecados, se arrepender e crer em Cristo. Esse é o começo da conversão, é o começo da salvação. E ninguém faz isso por conta própria, somente pela ação divina do Espírito Santo. Então, o ímpio vive como se Deus não existisse. Ele quer pecar à vontade. Tá? Mais uma razão para eu e você pregarmos o Evangelho para aquelas pessoas que estão sem Cristo. A segunda lição é que não há esperança nesse mundo. Esse salmo deixa isso bem claro pela forma como as pessoas sem Cristo vivem. Quando Davi nos instrui como é o coração do homem sem Deus, né? Diga-se de passagem, coração igualzinho ao nosso antes do Evangelho nos alcançar, em meio a essa crise mundial que nós estamos enfrentando, né, nós podemos entender, através desse perfil aqui, né, por que é tolice nós esperarmos que a humanidade caída em seus pecados, ela não vai conseguir melhorar. É tolice nós esperarmos melhora. Se Deus não socorrer, nada vai melhorar, o ser humano não vai aprender, ele não vai se tornar mais
amoroso, mais solidário. Um ou outro aqui com a graça de Deus, mas por aprendizado próprio, essa pandemia não tem poder redentor, regenerador, e muito menos o homem tem esse poder, né, de se auto-regenerar, de se melhorar a si próprio, né? O ser humano e o mundo, eles tendem, gente, a ir de mal a pior. Nós não devemos nos iludir. O apóstolo Paulo disse isso a Timóteo na sua segunda carta, no capítulo 3. Ele diz: saibam disto, ou saiba disto, nos últimos dias sobrevirão dias difíceis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, ímpios, ingratos, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, precipitados, inimigos do bem, traidores, soberbos, amantes dos prazeres do mundo e inimigos de Deus. Então, meu irmão, não há esperança para nós que esse mundo irá melhorar. O pecado, ele amaldiçoou esse mundo. Esse mundo precisa ser renovado pelo fogo, como diz Pedro. Mas isso não vai acontecer agora. Portanto, a nossa esperança de redenção, de aprendermos alguma coisa em meio a esse momento de crise, ela não está no que o homem pode conseguir, e muito menos por meio das dores, de perdas ou de sofrimentos dos outros. Se Deus não nos ensinar, essa pandemia não vai nos redimir, ela não vai nos melhorar, ela vai piorar o coração daquele que já não teme a Deus, ele vai se voltar contra o Senhor ainda mais. A terceira lição é que o fim de quem não teme a Deus está claro aqui. Esse salmo nos mostra que, de repente, os que não temem a Deus serão pegos de surpresa. Eles foram tomados de terror quando não havia o que temer. Por quê? Alguns vivem as suas vidas como se Deus não estivesse vendo e observando o que elas fazem, gente. Muitos estão vivendo assim. Muitos estão vivendo como se os seus pecados estivessem encobertos aos olhos de Deus, como se Deus não estivesse observando a vida deles. Eles vivem fazendo o que fazem, pecando do jeito que pecam, satisfazendo os seus desejos, mas eles entendem que pelo fato de fazerem uma vez, duas vezes, três vezes e nada acontecer, é como se Deus não fosse fazer nada ou como se Deus não estivesse vendo. Porém, muitas vezes Deus surpreende pessoas, cidades muito ímpias com juízos temporários. E no fim, Deus vai punir o ímpio, né, com o impedimento de entrar no seu reino e ainda lançando-os no inferno eterno. Pois o inferno, meu irmão, é o final de uma vida sem Cristo. Lembre-se de Apocalipse 21:8. Os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, feitiçaria, idolatria, todos os mentirosos. Enfim, o lugar deles é no lago de fogo que arde com enxofre. Essa é a segunda morte. O fim de uma vida sem temor a Deus e sem Cristo é o inferno. E a quarta lição para nós aqui é que a nossa esperança, ou só há esperança em Cristo mesmo. Davi encerra o Salmo, como nós lemos no versículo 6, falando de sua esperança de salvação em Deus. Quando Deus restaurar o seu povo. É isso que ele diz. Então, em tempos como esse, de desespero, de angústia, de dificuldade e sofrimentos apontando no horizonte diante de nós, assim como Davi, nós devemos reconhecer, meus irmãos, que o único em quem podemos esperar com confiança que nos livre é Deus. Cristo é a âncora da nossa salvação. Ele é o nosso socorro aqui nesse mundo através do Espírito Santo. Mesmo em meio à crise, se estamos em Cristo, nós podemos ter esperança. Nós podemos ter a certeza do seu cuidado sobre nós.
O Espírito Santo, sim, em meio à crise, pode nos fortalecer, ensinar, mudar nosso coração. Cristo, sim, pode nos tornar um cristão mais maduro na fé em meio à crise. Depois da pandemia, sim, por meio de Cristo, nós podemos sair cristãos mais maduros, mais fortalecidos. E sim, Cristo pode nos ensinar a lidar com a dor e o sofrimento desse tempo. Afinal de contas, ele é alguém que aprendeu a obedecer por aquilo que sofreu, como diz Hebreus 5:8. E no fim, a melhor força que nós precisamos para superar a crise não está numa cura para a doença, não está na solução de um líder mundial ou de algum governante, mas no fato de que nós não somos daqui. Nós estamos aqui de passagem, nós somos peregrinos. Nossa verdadeira vida começa após esse mundo, no novo céu e na nova terra, o qual em breve, por meio de Cristo, será nosso. Portanto, a nossa esperança de salvação precisa estar no Senhor, que em breve voltará para nos buscar e nos dar a vida eterna. Amém, meu irmão? Que Deus te abençoe nesse devocional, te fortaleça e te firme cada vez mais em Cristo. Em nome de Jesus.